Crocheteira de plantão. E aí, como vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. O que eu quero falar pra vocês aqui hoje? Eu vou fazer um videozinho mais curto, tá? Do que normalmente, às vezes, eu tenho o hábito de falar com vocês por aqui. A reflexão é o seguinte: o que eu aprendi, tá? Com essa encomenda aqui de carnaval. Sim, para uma mesma cliente, eu vendi 3 peças para o carnaval, tá? E ficou no valor de R$ 515. São peças totalmente que eu falo para vocês e que eu já expliquei aqui para vocês, em que eu chamo de exclusivas. Por quê? Isso que vocês estão vendo eu fazer aqui foi uma saia que ela me pediu, tá? Eu tava colocando as franjinhas aqui na saia, né? Na altura em que ela pediu, com as medidas dela, tudo direitinho. E ela me pediu mais 2 peças com uns adereços de carnaval, com tipo como se fosse um abadá, alguma coisa assim, né, que eles falam. Uma roupa com fitas coloridas, o que foi, tinha partes com crochê e até também um pouquinho de macramê, bem pouquinho. E a saia realmente é que era a parte mais assim integral de totalmente 100% crochê. As outras partes tinham outras coisas que não eram só crochê. A maior lição que eu tenho agora e que eu realmente entendi sobre as encomendas é o seguinte: elas são interessantes? Sim, são interessantes. Elas podem ser frustrantes se nós não entendermos que uma situação é o seguinte: se alguém nos pediu uma encomenda, não significa que nós temos que fazer tudo que a pessoa trouxe até nós como apresentação, né? Ela me apresentou várias coisas assim como se fosse, né, aqueles enfeitinhos de carnaval assim em cima. Alguns mais complicados, outros assim com uma execução mais simples ao se ver, porque eu não tinha passo a passo para buscar replicar. E a questão de saia, ela me mostrou várias, e a única coisa que ela me falou que ela queria que fosse uma saia mais fechada. Então, o que acontece? Que cor? Aí é que acontece. O que eu fiz? Em relação a esses 2 enfeites, né, de colocar por cima da roupa, assim, eu dei a opção do mais em conta e do mais caro para ela. Porque um deles era todo feito em fio náutico. Realmente, ele feria uma peça que ficaria mais de R$ 200 uma única peça. E aí ela optou por não fazê-lo, né? E a questão da saia, o que eu fiz? Nós crocheteiras de plantão, temos que aprender a conduzir nosso cliente. Ele escolhe, mas a conduta, né? A condução é nossa. Eu falei com ela, ela falou da saia. E aí, questão de cor. Aí eu virei para ela e falei o seguinte: eu vou te dar 2 opções de cores que eu tenho para nós fazermos a saia. Então, o que acontece? Eu fiz a saia em fio 85% algodão, fio 4, tá? Esse que vocês estão vendo aí. É aquele cru, que é aquele cru bem natural, que você vê aquelas fibrazinhas, aquelas partezinhas assim do algodão mesmo natural, né? Então, ele fica uma peça mais rústica, né? E eu apresentei para ela essa cor e apresentei para ela também um tom de telha, né? Foram as 2 cores em que eu apresentei para ela e perguntei qual das 2 cores que você vai querer a saia. Por que eu fiz dessa forma? Porque se a gente vira e fala assim, qual a cor você quer da saia? A pessoa muitas vezes, eu quero de 2 cores, eu quero de 3, ou eu quero rosa, eu quero lilás, eu quero roxa. E às vezes a encomenda, quando a pessoa te faz e pro tempo que ela tem de execução, faz com que às vezes você até consegue fazê-la num tempo, né, ali direitinho antes do carnaval, cujo aconteceu essas 3 peças. Mas a questão é o seguinte: às vezes você não consegue comprar esse material assim, e igual eu já falei uma vez, né, nós não temos uma obrigatoriedade de sermos como, entre aspas, um armarinho. Não é por nada não. É claro, né? Eu adoraria ter um armarinho, sim.
Claro, né? Porque quem gosta dessas coisas, como nós, crocheteiras, a gente tem vontade de ter todas as linhas, todas as cores, todas essas coisinhas, né? É porque eu acho que, não sei se acontece com vocês, mas só o simples fato de olhar aquela prateleira colorida me dá uma alegria. Eu vejo aquilo tudo colorido assim, é lindo. Ai, eu adoro. Eu entro nessas lojas de armarinho, meus olhinhos brilham. Não é só questão de eu querer levar para casa, porque eu acho tudo assim muito colorido. E eu acho que talvez aquele colorido me remete à infância. Algo que a gente tem tanta coisa colorida e divertida, né? Eu acho que acaba também sendo um pouco essa lembrança de coisas muito coloridas. Porque depois de adulto falam que para se tornar elegante tem só que usar begezinho, branco, pérola, cinza. Ou seja, se você for uma pessoa muito colorida, você não é uma pessoa elegante. É umas coisas de moda que às vezes é engraçado, né? Mas vamos voltar aqui à encomenda. Qual foi a maior sacada que eu tenho dessa encomenda para falar para vocês? Encomendas são interessantes? Sim, mas temos que aprender o seguinte. Aliás, né? É o meu ponto de vista e se vocês acharem interessante, claro, né? Como eu sempre falo, leva, aproveita e aplica. Se não achar interessante, só joga no lixo, deleta e esquece. Mas é o que eu quero falar para vocês? A questão de escolha encomendas que são totalmente do domínio de vocês de fazerem. Porque apesar de eu não ter, das 3 peças que eu fiz para ela, né? 2 eram uns enfeites lá, né? De carnaval coloridos, o que for, um com fio de malha, lantejola. Das 3 peças de outra saia, todas as 3 peças eu sabia o que conduzir de ponto. Não era uma surpresa para mim, para eu virar e falar assim, nossa, aquilo ali é uma coisa que eu não faço a mínima ideia como é que eu vou fazer e onde eu vou tirar para poder fazer, tá? Eu até cheguei a assistir alguma questão de... Eu já tinha assistido há muito tempo atrás, não é de agora, né? Questão de videoaula sobre saia, falando que quando é no quadril, pega e tem que aumentar pelo menos 20 centímetros em média. Mas essa saia dela não foi uma saia igual aquelas que vai lá e aperta na cintura. Ela foi uma saia de transpassar. E não é transpassar muito, né? Tipo assim, uns 15 centímetros mais ou menos. Mas ela é uma moça que tem pouquíssimo ou quase zero quadril. Ela é bem retinha. Então, se eu fosse seguir a receita, como muitas das meninas colocam, e totalmente justificado e interessante esse ponto de vista, ela ficaria frouxa para ela, né? Então, isso é importante a gente sempre estar observando para a gente conseguir fazer melhor a nossa peça. Então, no final das contas, o que maior trabalho me deu nessa peça é o seguinte, eu quis inventar um pouquinho. Então, eu peguei uns pontos de forma aleatória, eu não fiz filmagens, a única filmagem que tem realmente é eu só colocando a franjinha, porque eu fiquei com o tempo muito em cima, por causa das outras coisas que eu faço além do crochê. E aí, por conta disso, o meu tempo ficou curto para fazer a saia. Mas eu, assim, gostei muito do resultado, nunca tinha feito uma saia antes. Nessas últimas carreiras aqui embaixo, eu fiz ela em 5 últimas carreiras em ponto alto duplo. E em cima elas são todas em ponto alto. Mas algumas vezes eu pego um ponto atrás, como se fosse tipo aquele carreirinha que a gente faz de ponto russo, né? Aquela forma... Eu não sei o nome que dá aquela forma, gente, de pega o ponto alto assim, invertido. Pra fazer uns relevos na peça, sabe? De forma aleatória. Eu acho que ficou bem interessante do que aquela coisa lisa e escorrida. E o melhor de tudo é que realmente ela gostou, ela vestiu, né? Realmente ficou dentro do propósito que ela queria, porque esse é um dos poréns da encomenda, né? A questão da saia, por exemplo, eu só falei com ela, tirei uma foto de ponto alto e falei, olha, vai ser nesse tipo de ponto, que ela queria uma saia bem fechada. A saia é o tempo todo bem fechadinha, tá? É só na lateral que eu fiz alguns vazadinhos, assim, bem pouquinho, onde ia ter sobreposição. Só para fazer também ela ficar a peça um pouquinho mais leve. Porque a gente sabe que só ponto alto numa peça toda, e, né, e sendo, mesmo não sendo 100% algodão, é uma peça que fica a peça pesada, né? Então é para cá não ficar aquela coisa pesada. Então eu acabei fazendo ela dessa forma. E ela ficou uma peça bem interessante. Deu até vontade depois de fazer uma pra mim, né? Então esse insight que eu tinha para passar para vocês, que eu
cai uma ficha muito grande. Eu pego encomendas? Sim, mas de coisas que eu sei em que eu tenho uma habilidade já para grande parte do trabalho. Porque senão aquela encomenda sempre nos vai sair mais caro do que o devido. A gente às vezes vai pensar que leva um tempo e leva um outro muito maior. E é onde o nosso prejuízo acontece, né? Quando ele acontece. Então essa aqui foi de uma encomenda em que realmente ficou justa. A forma dos valores com as coisas, pelo tempo que eu levei para fazer, né? Teve uma das peças de carnaval colorida que me levou mais tempo por causa das lantejoulas. Então, ao ficar pregando elas, eu acabei gastando um pouco de tempo, porque não é pouquinho, eram mais de 100. Mas, mesmo assim, eu consegui acertar mais sobre como ser a questão desses valores, tá? Então, é o que eu falo sempre aqui. É importante encomenda? Sim. É importante muitas vezes para a gente, às vezes, trabalhar com a pronta entrega? Sim. Mas, por exemplo, tem certas peças que se a pessoa for me pedir, eu vou virar e falar assim, olha, eu sinto muito, vou procurar uma outra colega costureira de plantão para que você faça com ela. Por quê? Porque, tipo, igual eu já falei com vocês mais de uma vez aqui no vídeo, a amigurumi. Contar aqueles pontos para mim é extremamente delicado. Então, eu arriscar um tipo de peça desse, aí não é interessante. As encomendas são interessantes quando nós vamos em cima do que é mais comum para nós mesmos. É esse que é o insight que eu quero dizer para vocês. E sempre lembrem, eu principalmente faço o que vocês venham fazendo. Cestaria, faço algumas coisas de bolsa e faço principalmente decoração com tapetes. Então, como eu fiz coisas totalmente diferenciadas, o que acontece? Eu simplesmente coloquei valores diferenciados. Não é uma encomenda de um tapete que eu sempre faço. É uma encomenda exclusiva, tá? Entendam, isso aqui é um trabalho manual. Se você for numa loja para comprar uma saia ainda exclusiva feita para a pessoa não vai pagar menos de R$400. Então, por que a gente tem que fazer uma saia desse modelo, mesmo que seja um ponto mais comum de se utilizar, e cobrar 50, 70 reais? Ah, eu tirei o cone, 50 reais a mais, né? A gente tem que sempre ver esse valor nosso nas coisas, tá bom? Crocheteira de plantão, me conta aqui. Você pega as encomendas, qualquer coisa que vier, você vai lá e pega, analisa um pouquinho, mesmo se acha que dá conta ou não vai e faz? Ou você realmente dá aquela pensadinha e vê como fazer e conduz, tá? Porque eu tô falando conduzir, porque realmente até as fantasias, assim, as coisas coloridas, tinham umas coisas que ela queria que não fazia nem a mínima ideia como fazia. Mas ela me trouxe várias, umas 15 fotos diferentes. Aí eu fui buscando aquelas nas possíveis e também aquelas questões também que tivesse um custo-benefício de valores interessantes para que ela conseguisse também fazer, porque ela não queria fazer só uma peça, né? E aí acabou que ficou direitinho. Eu gostei muito do resultado e quero falar para vocês, crocheteiros de plantão, vocês também conseguem, tá bom? Me conte aqui embaixo. E aí, como que vocês pegam os encomendas? O que tiver na frente, vocês vão lá e vão e se desafiam e aprendem ou não? Eu não vou mentir para vocês, eu confesso, tem certas coisas que eu não quero me desafiar, porque eu sei que vai demandar muito tempo, muita dedicação, e eu sei que eu não vou conseguir entregar um trabalho nem com um mínimo inicialmente. Tipo, igual a história do amigurumi, né? Por isso que nesse momento eu não arrisco. Eu acho que para eu fazer alguma coisa de amigurumi, eu tenho que ter feito primeiro alguns para mim, né? Porque não dá nem para dar muitas vezes de presente, vai sair tudo torto, para depois pensar em realmente fazer essa outra parte. Mas tá tudo certo, né? Se vocês preferem se desafiar, vão, com certeza. Mas lembre-se, nunca se arrependam das escolhas que vocês fazem. É muito importante isso. Vamos mandar comandos certos para os nossos cérebros, tá bom? Um beijinho e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!